Quando eu comparo a Páscoa de hoje com a Páscoa do meu tempo de infância, eu vejo o quão as coisas decaíram nessas últimas décadas. Eu tenho 37 anos, nasci em 1980 e vejo uma diferença gritante entre a Páscoa da década de 80 e a Páscoa de hoje. Hoje, o espírito da Páscoa ele é material. Apenas a compra de chocolates, o consumismo, ela é apenas mais um dos ápices do consumo. O que importa hoje é presentear ou ser presenteado, mas não viver esse dia ou esses dias, a Sexta-feira Santa, o sábado e o domingo de Páscoa. As pessoas hoje passam por esses 3 dias de forma indiferente, em sua maioria. Mas na minha infância as pessoas respeitavam ainda a Sexta-feira Santa, não se comia carne, era um dia em que não se assistia televisão, se ficava em silêncio, mais reflexivo, pensando sobre a vida. Era um dia silencioso. Eu lembro muito bem disso. Eu lembro muito bem quando eu tinha 8 anos, 9 anos, 10 anos. Mas conforme o tempo foi passando, as atitudes humanas foram mudando também. E fazendo um retrospecto, eu vejo perfeitamente como a Páscoa lentamente foi se tornando mais barulhenta a cada ano. Na minha infância, aquela Páscoa silenciosa, um dia de contemplação, de interiorização, de pensar sobre o sentido e o significado dessa data. E hoje, o que vemos? Festas, consumismo, e uma total falta de respeito por essa data, porque os seres humanos não respeitam praticamente mais nada hoje em dia. Eles querem curtir, festejar, consumir, se embriagar. A isso tudo se reduz a vida da maior parte das pessoas. Eu sei que eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, cada um é livre para fazer o que quer, mas eu acredito que datas como o Natal, a Páscoa e o nosso aniversário são datas para nós pensarmos sobre o sentido da vida. Se nem nesses dias nós não pensarmos sobre o sentido das coisas, quando vamos pensar? Quando vamos nos interiorizar? Quando vamos buscar uma harmonia com o universo, com as leis espirituais, com a vontade de Deus? Essas datas, elas são propícias para que nós nos desliguemos um pouco da correria externa e nos voltemos para nós mesmos, para que possamos nos reencontrar, porque as pessoas hoje vagam perdidas. Sejamos sinceros, existe uma perdição sobre a Terra. Existe um excesso de informações, um excesso de sensações, um excesso de prazeres, um excesso de embriagamentos. Praticamente tudo está em excesso hoje, de forma desequilibrada. E isso faz com que as pessoas não se ocupem consigo mesmas, que elas não se conheçam, que elas não se aprofundem em sua vida interior. E também não disponham de referências. E daí acontece que elas vivem apenas para os prazeres terrenos, as inutilidades, as futilidades. Daí eu pergunto, como é possível viver de forma equilibrada se as pessoas vivem desequilibradamente, apenas para as coisas materiais, e não mais para a espiritualidade, se não buscam pelo sentido da vida, por uma compreensão mais aprofundada da existência? De modo algum eu estou dizendo para nós negarmos, renunciarmos às coisas materiais. De modo algum, de modo algum. Estou apenas dizendo que precisamos ter uma vida espiritual para fazermos um uso correto das coisas, para alcançarmos um equilíbrio, porque espírito e matéria precisam estar
em equilíbrio sobre a Terra. Não podemos viver de forma unilateral, porque daí nos prejudicamos, caímos em erros, nos equivocamos, e daí colhemos efeitos prejudiciais em nossas vidas, porque fazemos uma semeadura errada, fornecemos causas inadequadas e a lei da causalidade simplesmente vai nos devolver aquilo que nós semeamos, né? Então, os seres humanos se afastaram do sentido original e originário das coisas. As pessoas não se capacitam mais a compreender o sentido das coisas, das datas, como o Natal, a Páscoa e o aniversário. São dias em que as pessoas apenas, né, consomem coisas diferentes. São dias em que as pessoas consomem coisas diferentes, mas não se voltam para si mesmas e nem para o mundo espiritual. E vão se desligando cada vez mais do mundo espiritual, se enterrando na terra. Porque as pessoas estão se enterrando sobre o plano terreno, cada vez mais distantes do sentido e do significado da vida humana. E a Páscoa hoje é uma data morta. Fazendo um retrospecto de todas as Páscoas que eu já vivenciei na minha vida, né, nesses meus 37 anos, eu posso dizer que a cada ano que passa, a Páscoa morre mais. O que sobra, o que resta, é o consumismo, é comer chocolates, né, o que é bom, né, eu também adoro chocolate, né, é beber, é festar, né, isso é o que sobra hoje, né, mas não a introspecção, a reflexão, a autocrítica, a autoanálise. Porque se nós não pararmos para pensar na vida nessas datas, quando vamos fazê-lo? Quando vamos fazê-lo? Né? Essas datas precisam ser aproveitadas para os seres humanos se conhecerem um pouco melhor e conhecerem a própria criação, o próprio plano, né? Onde estão inseridos, os seres humanos precisam conhecer tudo isso melhor, porque se não conhecem nada disso, também não conseguem agir corretamente em suas vidas. Falta autoconhecimento, falta conhecimento sobre a obra de Deus, as leis espirituais. Os seres humanos, por mais conhecimento que tenham hoje, são ignorantes. O que existe hoje são informações terrenas, conhecimento terreno. Mas a sabedoria espiritual falta. A sabedoria espiritual falta. E quando eu falo disso, não quero dizer que as pessoas devam ter uma religião. Eu também não frequento nenhuma igreja. Eu faço o meu trabalho espiritual dentro de mim, né? Eu tenho uma vida introspectiva, eu medito, eu penso muito sobre o sentido da vida, eu vivo de forma intuitiva. Através da minha intuição, eu busco conexão com os mundos espirituais, né? Eu procuro contactar os fios de luz que existem sobre a humanidade, mas que não são utilizados por ela, como disse Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. Então, que a Páscoa seja um dia, né, onde os seres humanos possam se reencontrar consigo mesmos e se reencontrar com a luz, porque estão distantes disso tudo. A Páscoa é hoje uma data morta, dedicada apenas ao consumismo, onde as pessoas pensam apenas em consumir produtos, sendo que o significado dela é muito maior. A Páscoa, ela encerra, né, o valor, o sentido e o significado da mensagem que Cristo trouxe para a humanidade. Mas quão a humanidade se encontra afastada da mensagem de Cristo, né? Quão a humanidade se encontra afastada, né? Inclusive os cristãos, porque a maioria esmagadora dos cristãos
está muito longe de Cristo. Esse cristianismo que observamos hoje, ele é apenas uma casca, né? É um cristianismo morto, né? É um cristianismo cadavérico, porque a maior parte das pessoas não tem vida interior, né? E quem não tem vida interior também não tem conexão com a luz, com o verdadeiro Espírito de Cristo. E que a Páscoa seja um momento de renascimento, de ressurreição do Espírito. Que a busca pela verdade ressuscite dentro de cada ser humano. Que a busca pelo bem-estar espiritual ressuscite dentro de cada ser humano. Para que a humanidade como um todo possa reencontrar o seu caminho. Porque do contrário resta apenas a perdição. Resta apenas a perdição. Então, uma feliz Páscoa para todos, né? E que esse seja um fim de semana de reflexões, de autoanálises, de interiorização, de vida interior, porque dependemos disso para encontrarmos o nosso caminho e o nosso lugar na vida, né, e na obra de Deus. Porque sem vida interior, nós não enxergamos, nós não ouvimos e também não podemos acertar em nossas escolhas. Na verdade, nós nem escolhemos se não temos vida interior. Né? Sem vida interior, nós não escolhemos, mas seguimos apenas o grande rebanho. Viramos animais de rebanho e nos perdemos no meio do turbilhão da grande massa, como a maior parte das pessoas hoje está perdida no meio do turbilhão. Uma feliz Páscoa, muita luz e harmonia para todos vocês. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, gente!